Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo, que não só mudou para sempre como vejo o espelho de um banheiro de escola, mas redefiniu o conceito de medo para mim. As palavras tremem ao sair, meu corpo ainda reage, mesmo depois de tanto tempo. Sabe aquele arrepio sorrateiro na nuca que se espalha como teia gelada pela espinha, fazendo cada pelo se eriçar contra o desconhecido? O momento em que o silêncio ao redor se torna palpável, uma presença densa pressionando seus tímpanos que parece sugar o ar até você lutar por cada respiração. E os azulejos frios de um banheiro escolar nunca mais foram só superfícies, cerâmicas. Depois daquele dia, transformaram-se em testemunhas gélidas de um pesadelo que não me abandona. Eu senti essa combinação de sensações que prenunciam o horror, mas o que vivenciei foi infinitamente mais profundo. Para mim, e sei que para milhões de brasileiros, esse arrepio visceral tem um nome: cabelos assustadoramente loiros e uma história que gela a alma. Eu não apenas ouvi essa história, eu vivi um capítulo dela. Então, se você tem coragem, prepare-se, porque hoje vou abrir as comportas da memória. Vou te contar, com o coração na mão e a voz embargada pelo pavor, o meu encontro aterrorizante. Juntos, vamos fuçar nos recantos sombrios e segredos da loira do banheiro. Cada palavra que pronuncio é um esforço, revivendo aquele instante que eu daria tudo para apagar. Antes daquele meu encontro fatídico, eu já tinha ouvido falar dela. Claro, quem no Brasil não ouviu? Era uma figura etérea, quase fantasma em sua palidez mortal. Uma aparição descrita com detalhes que só de mencionados causavam desconforto. Tufos de algodão asséptico tapando o nariz e os ouvidos. Às vezes a boca, como se tentassem conter um último suspiro. Vestida invariavelmente de branco, cor que deveria simbolizar paz, mas que nela se tornava prenúncio de desespero. Um vulto fugaz, uma sombra que se materializa quando você menos espera, no lugar onde se sente mais vulnerável. A loira do banheiro. O nome ecoava nos corredores da escola, sussurrado com uma mistura de escárnio e medo genuíno. Eu sabia, como todos, que era uma das lendas urbanas mais persistentes e conhecidas do Brasil. Um pesadelo coletivo que assombra os banheiros frios das escolas por todo o território nacional. Quem nunca sentiu aquele arrepio preventivo só de cogitar a possibilidade remota de dar de cara com ela? Eu mesma, confesso, sentia essa fisgada de pavor antes de empurrar a porta de um banheiro escolar vazio. Mas, na minha ingenuidade juvenil, tentava me convencer que era só história de criança. Mal sabia eu o quão real o folclore poderia se tornar. E eu também conhecia os boatos sobre o infame ritual, aquela sequência macabra de ações que, segundo as vozes trêmulas dos mais corajosos, poderiam invocá-la. As versões desse ritual variavam enormemente, de colégio em colégio, de cidade em cidade. No entanto, a essência geralmente envolvia atos que pareciam puro nonsense. Chamar o nome dela 3 vezes diante do espelho, bater a porta do banheiro com força, chutar o vaso sanitário, dar 3 descargas consecutivas e, em algumas variantes, soltar palavrões. Cada passo desse ritual, para minha mente cética da época, era apenas uma brincadeira tola. Mas, como eu estava enganada. Mal sabia que cada um desses atos era um convite ao desconhecido. Um gesto que alimenta o medo primordial e a curiosidade mórbida de crianças e adolescentes há décadas. Sinto um calafrio percorrer minha espinha só de listar essas ações agora. A loira do banheiro, eu vim a perceber da maneira mais dura, transcendeu a categoria de um simples conto de terror. Ela se infiltrou no tecido da nossa cultura, um ícone persistente, um teste de coragem macabro passado de geração em geração. O medo que ela inspira não é abstrato, ele é palpável, visceral, e eu sei disso em primeira mão.
Esse medo é tão potente que faz com que muitos alunos evitem ir ao banheiro sozinhos ou olhem com desconfiança paralisante para o próprio reflexo no espelho manchado de um banheiro escolar. Mas afinal, de onde surgiu essa lenda tão poderosa? Quem é essa entidade loira que não apenas assombra escolas, mas que transformou meu conceito de banheiro escolar num portal para o meu pior pesadelo? A necessidade de encontrar respostas tornou-se uma obsessão após o meu encontro. Depois do que aconteceu comigo, daquela noite que se repete em flashes cada vez que fecho os olhos num lugar silencioso, precisei, com urgência, entender. Tinha que saber quem ou o que cruzara meu caminho de forma tão avassaladora. Meu corpo tremia só de pensar, mas a necessidade de explicação era maior. Foi aí que minha investigação amadora, desesperada, começou. Uma das histórias mais contadas, documentadas, com registros que conferem um verniz de realidade assustadora. A lenda me levou ao final do século XIX, a Guaratinguetá, interior de São Paulo. Lá encontramos a narrativa trágica, o epicentro de uma dor que parece ecoar, a história de Maria Augusta de Oliveira Borges. Um nome que passou a ser sinônimo de arrepio gelado. Pelo que desenterrei, Maria Augusta nasceu por volta de 1864, filha do Visconde de Guaratinguetá. Sua vida, ao contrário do esperado, não foi um conto de fadas. Aos 14 anos, foi coagida a se casar com o conselheiro Dutra Rodrigues, homem consideravelmente mais velho, influente, mas por quem ela não nutria afeto. Um casamento arranjado, prática comum, mas que para Maria Augusta foi o estopim de profunda infelicidade. Sem conseguir suportar o fardo dessa união forçada, aos 18 anos, por volta de 1884, Maria Augusta tomou uma atitude de coragem. Vendeu suas joias e fugiu para Paris, buscando uma liberdade negada. Viveu lá por alguns anos, período envolto em névoa, mas o refúgio parisiense não durou. Em 1891, com apenas 26 anos, Maria Augusta morreu. O modo como morreu é um mistério. Alguns relatos sussurram raiva, hidrofobia, o que adiciona sofrimento à sua imagem. Outros dizem que seu atestado de óbito desapareceu, adensando o enigma em torno de seu fim. Após sua morte, a família providenciou o translado do corpo ao Brasil. Contam que a viagem foi repleta de percalços. Boatos de violação do caixão, roubo das poucas joias restantes. Até o túmulo ficar pronto, o corpo de Maria Augusta foi mantido numa urna de vidro no casarão da família. Aberto à visitação, uma visão perturbadora. Sua mãe, Amélia Augusta Casal, dizem, estava arrasada, consumida pela culpa e demorou a enterrá-la. Corre a boca pequena que Dona Amélia começou a ter visões da filha, aparições espectrais que imploravam para ser devidamente sepultada. Essas visões, ou a culpa, finalmente a convenceram. Anos mais tarde, em 1902, o casarão da família foi transformado na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E foi ali, naquele ambiente escolar, que os boatos sobre o espírito inquieto de Maria Augusta ganharam força avassaladora. Um incêndio de causas desconhecidas, em 1916 na escola, teria intensificado as histórias. Alunos começaram a relatar que o espírito de Maria Augusta assombrava os corredores e, com insistência particular, os banheiros. Talvez, especulava-se, ela abrisse as torneiras para saciar uma sede eterna, possível sintoma da raiva, ou apenas procurasse a paz que lhe fora negada. Funcionários e visitantes também juravam ouvir barulhos inexplicáveis, ranger de assoalhos, melodia de piano tocando sozinho ou sentir o perfume de rosas brancas, as flores favoritas de Maria Augusta. Assim, a figura trágica de uma jovem loira, marcada por morte prematura e misteriosa, ligada a um lugar que se tornou escola,
plantou a semente da lenda que eu, infelizmente, conheceria de forma tão íntima e aterrorizante. Outra história que encontrei também em São Paulo, mas em Santos, no Colégio Canadá, adiciona complexidade. Nessa versão, uma aluna chamada Luciana, 15 anos, teria encontrado um fim trágico no banheiro da escola em 1944. A história conta que cortou os pulsos e, em desespero, bateu a cabeça. O motivo seria a descoberta de que sua melhor amiga, com quem especula-se manteria um romance secreto, seria enviada para um convento. Pouco depois, colegas de Luciana teriam começado a ver o espírito pálido da amiga, com os tufos de algodão no nariz, perambulando pelo mesmo banheiro. A semelhança com a loira do banheiro é perturbadora. Embora a história de Maria Augusta de Oliveira Borges seja a mais difundida como origem primordial, é plausível que diferentes tragédias locais, contos de fantasmas e medos regionais tenham se entrelaçado, fundindo-se para criar essa figura fantasmagórica escolar ainda mais complexa e, para mim, de uma realidade aterradora. Com uma origem tão mergulhada em dor e mistério, não espanta que os relatos sobre as aparições da loira do banheiro sejam de arrepiar a alma. E o meu relato, que me assombra nas horas escuras, infelizmente se encaixa em muitos padrões aterrorizantes. As histórias, transmitidas como legado sombrio entre estudantes, transformaram a jovem trágica num fantasma temido nacionalmente, e suas supostas aparições são sinônimo de puro pavor. Eu posso confirmar isso. Minhas mãos ainda suam frio só de me preparar para descrever. Os encontros com a loira do banheiro, e aqui incluo minha experiência traumática, variam em intensidade, mas quase sempre compartilham uma atmosfera de suspense opressor e medo primordial. Torneiras que se abrem sozinhas, com um fluxo violento de água gelada ou um gotejar lento como contagem regressiva. Descargas acionadas misteriosamente em cabines vazias. Luzes que piscam freneticamente, ameaçando mergulhar o ambiente em escuridão, ou que se apagam de vez. Portas de cabines que batem com violência inexplicável ou rangem lentamente ao se abrir, revelando o vazio ou algo pior. Sussurros indecifráveis que parecem emanar das paredes. Muita gente relata, e eu senti com uma clareza que desafia a razão, uma queda brusca de temperatura, um frio congelante que não vem de corrente de ar, mas que parece irradiar de uma presença perigosa. O ponto alto do pavor, e foi exatamente o meu caso, o momento gravado a fogo na minha alma, é o encontro visual, o confronto reflexo a reflexo. Ver aquela imagem pálida, etérea, da loira assombrosa, materializando-se no espelho, geralmente por cima do seu ombro. Algumas descrições são profundamente perturbadoras e o que eu vi não foge à regra. Lembro-me de uma figura alta, esguia, com longos cabelos loiros, desgrenhados e sem vida, cobrindo parcialmente um rosto que minha mente tenta bloquear, que ainda sinto meu estômago revirar. Havia algo fundamentalmente errado ali, uma ausência de vida mais apavorante que qualquer monstro, algo que a mente se recusa a processar, como se olhar diretamente para aquilo fosse quebrar algo essencial dentro de mim. E os infames pedaços de algodão, enfiados de forma grotesca, tampando nariz, ouvidos ou boca, detalhe macabro remetendo a antigas práticas funerárias, como se para conter a podridão ou um último grito. A visão daquele algodão, para mim, é sinônimo de pânico sufocante. Existem relatos ainda mais dramáticos, que agradeço por não ter vivenciado em totalidade, que falam de gritos agudos, desumanos, ecoando pelo banheiro. Outros descrevem a sensação nauseante de ser tocado por mãos geladas, espectrais. Há versões da lenda que narram um confronto direto com a aparição, que pode fazer perguntas sinistras, com voz de outro mundo.
Dizem que se a vítima demonstrar medo exacerbado, ela desaparece, deleitando-se com o terror. Caso contrário, algo terrível poderia acontecer. Eu congelei. Não sei se foi o medo paralisante ou outra força que me prendeu ali, indefesa. Minhas pernas eram chumbo, minha voz sumiu. E ela, depois de um instante que se estendeu pelo infinito, simplesmente sumiu. Desvaneceu-se no espelho, deixando para trás meu reflexo trêmulo e a certeza de que minha vida jamais seria a mesma. O silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor. Esses causos, que eu ouvia com ceticismo e fascínio, ganham a cada narração detalhes mais vívidos. Cada nova testemunha adiciona uma pincelada macabra. A força dessas histórias, percebo agora com a dolorosa clareza da experiência, não está só no sobrenatural, mas no impacto psicológico profundo. A simples sugestão de que a loira do banheiro está por perto, ou no meu caso, a lembrança vívida do meu encontro, já é suficiente para transformar o banheiro escolar num local de apreensão constante. O cheiro de desinfetante, uma torneira pingando, a luz fluorescente, tudo se torna um gatilho. O infame ritual de invocação, que nunca tive a estupidez de tentar, e depois do que vi, jamais faria, é uma peça-chave. A sequência de atos, chamar o nome, bater a porta, chutar o vaso, dar descarga, xingar, funciona como catalisador psicológico. É um desafio ao desconhecido, e a cada passo, a expectativa e o medo se intensificam, preparando o terreno psicológico para que qualquer barulho estranho, sombra ou sensação seja interpretada como uma resposta do além. A loira do banheiro se alimenta dessa atmosfera carregada. Mas por que, eu me pergunto incessantemente, essa lenda específica ficou tão ligada ao ambiente escolar? Por que a loira do banheiro é, acima de tudo, o pesadelo recorrente das escolas, brasileiras inclusive da minha, que hoje é para mim um lembrete constante daquele horror? As escolas, com seus corredores longos e frequentemente desertos, que ecoam cada passo solitário. Suas salas de aula, que vazias, parecem guardar silêncios antigos, e seus banheiros, quase sempre isolados, frios e com acústica que amplifica. Ruídos suspeitos são, por natureza, cenários perfeitos para o medo. São lugares onde enfrentamos nossas primeiras ansiedades, nossos medos. O banheiro, especificamente, é um espaço de vulnerabilidade. É onde geralmente se está sozinho, exposto. Os espelhos, elementos centrais na lenda da loira do banheiro. E no epicentro do meu pavor, são historicamente vistos como portais, superfícies que podem refletir mais que a realidade. A ideia de que algo pode olhar de volta, algo que não deveria estar ali, é profundamente perturbadora. A figura da loira do banheiro encontra nesse cenário o terreno perfeito para se enraizar. Ela personifica uma miríade de medos infantis e adolescentes, o medo do escuro, de ficar sozinho, do desconhecido. A lenda também funciona como um rito de passagem não oficial, uma história compartilhada que une gerações de estudantes numa experiência coletiva de medo e empolgação. Uma experiência que, para mim, transcendeu a simples empolgação e mergulhou no trauma genuíno. É curioso notar como a loira do banheiro compartilha semelhanças com outras lendas urbanas famosas, como a Bloody Mary, dos países de língua inglesa, ou a Hanako-san, dos banheiros escolares japoneses. Essas histórias, apesar das variações culturais, frequentemente envolvem rituais de invocação diante de um espelho, num banheiro, e a aparição de um espírito feminino trágico. Isso demonstra que a loira do banheiro, mesmo sendo uma criação brasileira, mexe com medos universais, com arquétipos sombrios do inconsciente coletivo. A persistência dessa lenda ao longo das décadas é impressionante e, para mim, inquietante.
Mesmo hoje, na era digital, com acesso irrestrito à informação, a loira do banheiro continua assombrando a imaginação popular. É tema recorrente de conversas em pátios de escola, de desafios, de vídeos virais, de contos de terror modernos, provando que sua essência macabra se adapta, mas nunca desaparece. A história pode ganhar novas roupagens, mas o cerne dela, o medo primal daquela figura loira emergindo do espelho do banheiro da escola, continua firme, assombrando novas gerações e, de forma particular, minha memória. Minha respiração ainda falha quando me lembro daquele rosto. A loira do banheiro não é, e nunca mais será, apenas uma história de fantasma para mim. É uma experiência vívida, uma cicatriz na minha psique, um espectro que assombra os cantos escuros da minha imaginação, transformando o ato de ir ao banheiro, qualquer banheiro, numa provação, uma lembrança constante daquele terror. A loira do banheiro, para mim, é imensuravelmente mais do que uma assombração folclórica. Ela é um ícone do nosso folclore brasileiro que, de forma brutal, se tornou dolorosamente pessoal, uma ferida que não cicatriza. A história dela, um amálgama que mistura fatos históricos trágicos, como a vida de Maria Augusta, com a imaginação fértil de incontáveis gerações de estudantes, e agora, com minha própria vivência indelével, continua a provocar arrepios, curiosidade mórbida e medo profundo. Ela é a personificação do medo atávico do desconhecido, da atração perigosa pelo macabro, e um exemplo de como histórias de terror, e às vezes, como no meu caso, experiências que desafiam a razão, podem criar um laço cultural poderoso ou, numa esfera íntima, um trauma pessoal que ecoa por uma vida. Seja ela o espírito errante de Maria Augusta buscando paz, seja uma manifestação das angústias de Luciana, ou uma fusão complexa de diversas outras histórias trágicas, a loira do banheiro é a prova espectral de como uma lenda pode viajar através do tempo, adaptando-se, mas continuando a assombrar com a mesma intensidade. Ela me lembra com clareza que gela meus ossos que, por mais racional que eu tente ser, sempre haverá um espaço na alma humana para o inexplicável, para o sobrenatural, para aquele arrepio primitivo quando estou sozinha num lugar silencioso, especialmente diante de um espelho que parece fundo demais. Eu sei que esse espaço existe, eu vi, eu senti, e uma parte de mim treme só de admitir isso. E você já se pegou encarando o espelho do banheiro da sua escola com aquele frio incômodo na espinha, com a sensação de que não estava realmente sozinho? Já passou por alguma situação que desafia a explicação lógica, algo que te deixou com o coração aos pulos? Tem alguma história particular da loira do banheiro para compartilhar? Algum relato que te marcou? Alguma experiência que ainda causa arrepios só de lembrar? Por favor, deixa aí nos comentários. Quero muito saber as suas experiências, seus medos, suas histórias. Porque acredite, eu sei como é ter o medo gravado na pele. Se você se arrepiou com a minha história, se sentiu um pouco do pavor que senti, e se os mistérios da loira do banheiro te fascinam e assustam, não esquece de deixar o seu like. Inscreva-se no canal para mais mergulhos em lendas urbanas, mistérios de arrepiar e relatos que desafiam nossa compreensão. E compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que morria de medo de ir ao banheiro sozinho na escola. Quem sabe ele ou ela não tem uma história nova para adicionar, ou encontre algum consolo em saber que não está sozinho nesse medo. Fiquem ligados, porque o Brasil e o mundo estão repletos de outros mistérios insondáveis e lendas aterrorizantes, esperando para serem revelados. Até a próxima, e tentem não olhar demais para os espelhos hoje à noite.